última pregação que nós fizemos aqui, nós falamos até sobre José, sobre a questão do propósito, né? E dentro disso, o Senhor me deu alguns personagens para dar uma continuação, de continuarmos falando sobre o propósito de Deus e não perder o foco. O que nós falamos na última mensagem, nós demos uma comparação daquelas pessoas que andam o tempo todo olhando pelo retrovisor para o passado e não conseguem atingir as coisas que estão diante de ti, como manda o apóstolo Paulo, que estão presos às coisas do passado. E com isso trazem malas emocionais assim pesadíssimas, né? E não conseguem caminhar, enquanto Jesus ele nos propõe a carregar uma mochila nessa caminhada que nós temos pela frente, para levar somente o essencial, aquilo que nós vamos precisar pelo caminho. Né? E a última coisa que nós vamos precisar pelo caminho, nessa jornada que o Senhor tem aí para nós, enquanto nós estivermos nessa terra, nessa mochila ela tem que ter perseverança, ela tem que ter autoridade, ela tem que ter amor, ela tem que ter convicção, ela tem que ter a certeza do propósito dela, ela não pode, o foco tem que estar ali, enquanto muitos carregam mágoa, carregam rancor, carregam malas muito pesadas e não conseguem atingir, acabam se frustrando, não conseguem descobrir o porquê que eles estão aqui, qual é o propósito de Deus para a vida deles. E a pior coisa, porque eu já vivi isso na minha vida, é quando você não entende o porquê que você está aqui. Qual é a sua missão, o seu propósito aqui diante de Deus. Amém? Mas José, ele conseguiu entender, foi um processo doloroso, ele conseguiu entender. E no final, além do seu propósito ser concluído, o seu sonho também foi concluído. Né? Que era o sonho que ele tinha, era que ser aceito e amado pelos seus irmãos. Né? E o que eu quero falar um pouco hoje é quem nos tira do propósito e do foco. Críticos. Né? Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje. Tá? E é para a gente estar olhando um pouquinho para dentro de nós e nos analisarmos aonde a gente se encaixa aí. Tá? Os críticos são mestres em tentar tirar você do foco, em tentar tirar você do propósito que Deus te deu. Porque há dois tipos de críticas. A crítica construtiva, a crítica que vem para te mostrar algo que de repente você está fazendo e não está bem. Tá? A crítica que vem para te alertar, tá? Vem para te dar um wake up. Tá? A crítica que vem de pessoas mais experientes, que você sabe que quando ela chega para te mostrar algo que não está bem, que você não está fazendo bem, ela te dá a direção para você fazer algo melhor. Então essa crítica vale a pena você ouvir, vale a pena você pensar naquilo e ver se realmente aquela pessoa, analisar a vida daquela pessoa, a experiência daquela pessoa que fez aquela crítica e de repente você descobre que aquela crítica ela foi feita com amor, ela foi feita para o seu bem, foi feita para te trazer livramento, para te dar crescimento. Agora, tem uns tipos de pessoas que são extremamente críticos, que a intenção da crítica deles é te derrubar, a intenção da crítica deles é te humilhar. A intenção da crítica deles, quando vem para você, é te tirar do propósito, é te tirar do foco. E se você não estiver preparado e convicto naquilo que Deus te chamou, eu vejo muitas pessoas desistindo por causa de palavras e críticas de pessoas que pegaram elas no seu momento de vulnerabilidade, que não tinha ainda essa convicção e ela conseguiu, esse crítico conseguiu parar essa pessoa e ficou a desejar aquilo que Deus tinha para a vida dela. Então eu quero dar um exemplo aqui do nosso Davizinho aqui, não é nada daqueles, nós vamos falar diferente hoje, tá? Quero pedir que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, 28. Primeiro Samuel 17, 28, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, tá? Pronto?
Então vamos ler. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conhece a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Quando Eliabe... Senhor, eu te louvo, Pai, te peço agora a tua direção, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas me dê sabedoria e discernimento. E o Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite, nesta manhã, e eu te dou liberdade, Espírito Santo. Amém? O que acontece? Davi, rapidamente aqui, quando surgiu essa conversa? Foi quando Davi já tinha sido ungido antes, a rei, pelo profeta Samuel, tá? Ainda uma criança, praticamente. E depois seu pai manda, seus irmãos estão lá numa batalha, né? Israel, faziam parte do exército, e o seu pai falou: olha, vai até seus irmãos e leva queijo, leva lá umas coisas para eles, né? Para eles comerem, tá? E Davi, muito obediente ao seu pai, ele pega tudo aquele queijo, aquela comida e leva para os seus irmãos. Quando ele chega lá, ele percebe que a coisa ali está muito complicada. Eles estão no meio de um desafio muito grande. E ele chega perguntando: o que está acontecendo aqui? Daí falaram: esse gigante já está, né, desafiando o exército de Israel há 40 dias, tá? E nós estamos, eu estou falando nas minhas palavras, nós estamos aqui sem saber o que fazer. E o rei falou que quem enfrentar ele vai livrar eles do imposto da família e ainda vai dar sua filha em casamento. Então aquilo chamou a atenção de Davi. E Davi, então, ele falou: não, mas esse gigante não pode estar fazendo isso com o povo. O que está acontecendo aqui? Não, a gente tem que parar essa história. E foi quando o seu irmão chega e fala isso para ele. Entendeu? Ele diz para ele: vem cá, você pensa que você é quem? Ele humilha Davi na frente de todo mundo. Você pensa que você é quem? Você é simplesmente um menininho que está lá no meio das ovelhas do pai, daquelas poucas ovelhas, tá? Quem é você para chegar aqui e falar que vai enfrentar esse Golias? Você está aqui, na verdade, seu coração é mau. Você está aqui, na verdade, para ver o povo de Israel perecer, né? E quem que você pensa que você é? Então ele faz uma crítica muito forte, chama o seu irmão de mau, que ele está ali simplesmente para assistir o espetáculo da derrota de Israel. E muitas vezes criticamos pessoas sem entender a intenção do coração delas. Somos criticados por pessoas que nem nos conhecem e nos criticam sem saber a intenção dos nossos corações, tá? E o que a Bíblia diz? Que Davi, ele não deu nem ouvido. Ele simplesmente mudou de direção e começou a falar novamente com um soldado. É isso mesmo que o Saul está propondo? Sim, é isso mesmo. Por quê? Porque quando Davi pisou ali naquele lugar, que ele foi simplesmente para levar comida, e quando ele viu a situação, na hora ele percebeu: Deus tem um propósito para mim estar aqui. E o propósito de eu estar aqui hoje não foi trazer comida. Isso foi algo que Deus usou. O propósito que Deus tem para a minha vida aqui hoje é muito maior. O propósito que Deus tem para a minha vida aqui hoje é simplesmente destruir esse gigante. Daí é como assim: mas que menino audacioso é esse? Se nós estamos aqui há 40 dias e o grandão lá gritando o tempo todo: tem homem aqui? Olha que humilhação, gente, para um exército.
Tem homem aqui? E todos se recuavam, eles não tinham coragem de atingir. Então, quando Eliabe chega com essa crítica pesada contra o seu irmão mais velho, né? A Bíblia diz que ele se irritou com Davi, ele humilhou Davi diante dos soldados, dizendo tudo aquilo. Na verdade, Eliabe queria tirar o seu irmão do foco, tá? Dele. Ele estava firme, por quê? Ele viu que Davi estava firme e confiante no seu propósito. E simplesmente ele o ignorou. Ele pensou assim: agora eu tenho que me equilibrar emocionalmente. Há uma batalha espiritual. Eu agora não posso ouvir esse tipo de voz. Eu tenho que estar aqui só para ouvir a voz de Deus, para que realmente esse gigante possa ser morto. E muitas vezes, queridos, é isso que acontece na nossa vida. Os gigantes vêm, pessoas da nossa casa não têm coragem de enfrentar. Muitas vezes lá no trabalho, dentro do ministério, e quando chega alguém posicionado, porque já sabe o seu propósito, já sabe o que Deus tem para ele, conhece Deus, que ele quer se levantar para resolver aquela situação, ele acaba sendo criticado, tá? Para que ele não conclua aquilo que Deus tem para a vida dele. Vocês estão comigo? Tá? Vocês estão comigo então? Então vamos seguir aqui, tá? Então Eliabe, ele só queria tirar o seu irmão do foco, do propósito, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que quando ele falou que ia enfrentar, foi aquele bafafá. Esse moleque, como é que ele vai enfrentar? Esse menino desprezível, como é que ele vai enfrentar? Ele nem experiência de guerra ele tem, como é que ele vai enfrentar o Golias, né? Então começa todo aquele buchicho, e quando ele tenta lá, ele insistiu, colocar a armadura de Saul, não deu certo. E o que ele fez? Ele foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, pegou uma funda, e naquele momento, eu pensando comigo, que ele chegou e falou: essa é minha arma, eles começaram a rir dele. Ele, espera aí, você vai enfrentar o Golias com uma funda e uma pedrinha? Não, você está brincando comigo. Menino, você tá louco, você está sem noção do perigo, do que nós estamos passando aqui. Você sabe que é um exército todo, está aqui há 40 dias nessa batalha, e você vem agora com essa simples funda e essa pedrinha de matar passarinho, e quer matar um gigante, né? Só que Davi também, ele não parou para ouvir isso, tá? Ele não parou para deixar essa palavra entrar dentro dele. É mesmo, né? Não, peraí, eu acho que eu estou meio... não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui, não. Mas daí a gente chega àquela conclusão, queridos, que Deus, na maioria das vezes, porque isso está na palavra, Ele vai usar as coisas que não são, para confundir as que são. Então, às vezes, você se acha tão pequeno, você se acha tão incapaz. As pessoas dizem que você não pode, que você não tem a capacidade necessária para fazer ou realizar algo, ou assumir algo, tá? As pessoas vão dizer isso para você, que o outro fulano tem muito mais capacidade, mas o que eu quero dizer para você? Se é esse o propósito que Deus tem, é Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te direcionar, tá? Porque tem muitas pessoas muito capacitadas, muito fortes, que sabem tudo, mas não conseguem ouvir a voz e não conseguem andar na direção de Deus. E quando Davi chega ali, ele percebe na hora qual era a direção de Deus para ele, para derrubar aquele cara grande, né? Então, o propósito, por que também a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o
coração, não posso ficar andando muito por causa da câmera. Segundo o coração de Deus. Quando a gente fala um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tenha falhado, ele tinha um coração puro. Ele errava, mas ele se humilhava na presença de Deus. Tá? Davi, ele carregava uma mochila só com as coisas necessárias. E ele descobriu que o que era necessário para derrubar aquele gigante era só aquela bolsinha com aquela armazinha de matar passarinho e as pedrinhas. Ele não precisava mais do que aquilo. E às vezes Deus coloca coisas simples nas nossas mãos, tá? Mas o que Deus está dizendo? Esse simples que eu estou colocando na sua mão, não olhe para aquele outro que tem coisas muito maior, muito mais, que dá a impressão que vai ser muito mais fácil para ele, mas é as coisas simples que eu faço derrubar e acontecer coisas grandes. Porque Deus é simples. Deus, ele não está preocupado, porque Deus sabe que nas coisas insignificativas para muitos é onde ele glorifica o nome dele. E todo mundo aí tem alguma coisa. Como aquela mulher, ela tinha um pouquinho de farinha e Deus multiplica, e de azeite, e ela paga toda uma conta dela. Como Moisés, quando Moisés está ali sob pressão do povo, dos egípcios e o mar na frente, o que Deus falou para ele? Moisés, olha, manda esse povo levantar, e simplesmente levanta um cajado e manda o mar abrir. Coisa simples, e a fé e a autoridade daquele homem abriu o mar e todos passaram. Coisas simples que Deus coloca nas nossas mãos para fazer coisas grandes. Só que os críticos chegam e falam: mas isso aí que você tem, você não vai conseguir, não. O que você tem para oferecer? Você acha que você vai dar conta de realizar um projeto desse? Você acha que você vai dar conta de pagar a faculdade do seu filho ou da sua filha com esse salário que você ganha? E de repente a gente começa a aceitar todos esses pensamentos. Mas Davi, ele carregava só uma mochila. A vida, o coração dele estava limpo. Enquanto o coração desses soldados estavam cheios de temor, de incredulidade, de medo. Que era o oposto do coração de Davi. Davi entendeu, gente. Quando ele chega ali, Davi, ele começa a entender que Davi tinha uma guerra a ser vencida. Você tem consciência que você tem uma guerra a ser vencida? Tá? Ele tinha um gigante a derrubar. Ele tinha um câncer a ser tirado do meio do povo de Israel. Ele tinha uma luta a ganhar. E ele estava focado nisso, tá? Agora eu quero dizer para você, mais ou menos, como que eles veem quando você está focado, quando você está determinado. Críticos são pessoas que ainda não entenderam o seu propósito. Você pode reparar, aquela pessoa que critica tudo e um pouco mais. Talvez aquele marido que critica a mulher o tempo todo. Aquela mulher que critica o marido o tempo todo. Aquele obreiro que critica o pastor o tempo todo. Aquele pastor que critica o povo o tempo todo. Aquele patrão que critica os seus funcionários o tempo todo. Aquele funcionário que critica o seu patrão o tempo todo. São pessoas que ainda não descobriram quem elas são e o que elas podem oferecer. Então elas param a vida delas. E esses tipos de críticos têm muito a ver com inveja. Tá? Tem muito a ver com inveja. Esses críticos, eles param a vida deles para observar a sua. Eles param aquilo que Deus tem para eles, porque eles ainda não sabem, e começam a observar a sua vida. Porque eles são desocupados. Então eles têm que marcar alguém. Principalmente aquele que ele gostaria de ser como ele. A palavra está muito difícil.
Então, críticos são pessoas que ainda não descobriram os seus propósitos, pessoas desocupadas, não dão conta de cuidar das suas próprias vidas. Críticos têm muito a ver, como eu já falei, com a inveja. A pessoa para a vida dela para cuidar da nossa, tá? O irmão de Davi, se nós formos analisar, gente, ele não precisava ter agido daquela forma. Eu vou explicar para vocês por quê. O irmão de Davi estava totalmente preparado para enfrentar aquele gigante, tá? Ele tinha uma armadura, ele tinha lança, ele tinha espada, tá? Ele tinha um capacete, ele tinha flecheiros, tá? Ele tinha preparo de guerra, tá? Ele era um guerreiro. Por que o seu irmão te irritou tanto sendo, como ele mesmo falou, um pobre cuidador de algumas ovelhas? Eu vou explicar para vocês, tá? Muitas vezes, o que ele viu ali, que criou nele uma indignação, uma revolta, uma irritação, é que ele tinha tudo isso, enquanto Davi só tinha uma funda. Só que tinha algo que Davi tinha, que derrubava tudo aquilo que ele tinha. A coragem. A coragem. A coragem, Davi tinha a coragem que ele não tinha. Porque coragem, pessoal, presta atenção. Coragem não é você sentir, eu vou lá e vou fazer tudo e pá. A coragem é você desafiar o medo que está dentro de você. A coragem é você desafiar a insegurança para aquela situação que está dentro de você. Eu estou me sentindo inseguro, eu estou com medo, mas eu decido pela fé, por essa coragem, a partir para cima. Isso é a coragem. E Jesus, ele diz, olha, eu vos dei espírito de coragem. Jesus está dizendo, vocês não podem ter medo de nada, vocês não podem temer a nada. Jesus está dizendo, olha, pega essa coragem e parte para cima do medo, parte para cima da insegurança, porque essa coragem, ela é acompanhada de determinação, que era o que Davi tinha, acompanhado de estratégia, que era o que Davi tinha, e acompanhado pela fé, não tem como dar errado. E o que é incrível, queridos, daí você pensa assim, mas Davi tinha Deus do lado dele. Mas o povo, o exército e o rei de Israel tinham o mesmo Deus do lado dele. Deus estava com eles. Só que o que aconteceu? Eles não tinham fé o suficiente para acreditar que Deus tiraria eles daquela situação. Eles não tinham perseverança, determinação suficiente. Por quê? Porque eles aceitaram as ameaças do Golias e dos filisteus. E aquilo foi mexendo no emocional deles e foi fazendo com que eles se sentissem já um exército derrotado. Por quê? Aquilo que eles foram ouvindo, a pressão, nós vamos acabar com vocês. Alguém já falou que vai acabar com você? Vai nada. Alguém já falou que você não vai conseguir? Vai sim. Alguém já te falou que já deu no que tinha que dar e já não tem mais jeito? Mentira do diabo. Tá? Mentira do diabo. Então é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. A minha igreja é uma igreja corajosa. E os gigantes estão aí todos os dias para nos derrubar, para nos destruir. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, hoje aqui, muitas vezes não é o dinheiro. Quem crê no seu dinheiro para restaurar a sua família, I'm sorry, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai fazer ela feliz ali no momento. Depois a insatisfação vai estar ali novamente, tá?
Para você vencer uma batalha, não é o nível de influência que você tem. Pode te ajudar, mas não é, tá? E para você vencer a sua batalha, é você entender o propósito da sua vida e que você está no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer e obedecendo a palavra do Senhor dentro daquilo que você está encaixado. E não perder o foco, tá? Então, Eliabe, ele tinha tudo, mas ele não tinha o que aquele pequeno homem tinha, que precisava para ganhar aquela batalha. Coragem, determinação, fé, estratégia e não perder o foco. A vida, não sei, eu acho que vocês vão concordar comigo. A vida nos desafia todos os dias. Todos os dias nós temos um desafio, por menor que seja. O diabo tenta contra nós todos os dias. Todos os dias, de alguma forma, ele tenta contra nós. Pessoas falam bem e mal de nós todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Todos os dias, tá? E os críticos, para nós sermos aceitos, esses tipos de críticos que vêm para nos destruir, que tem prazer na nossa queda, tá? Como que é a cabeça deles para ele gostar de nós? Eles pensam assim, eles querem pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas, e isso não existe, tá? As pessoas, elas exigem de nós perfeição, mas na cabeça delas, eu anoto porque eu esqueço. Na cabeça delas, ser perfeita é a gente concordar com elas em tudo. Vamos continuar aqui. É a gente concordar com elas em tudo. É fazer o que elas querem o tempo todo. Tá? É aceitar o que elas falam para nós todos os dias. É querer nos fazer ver como ela vê. Realizar tarefas da forma que elas realizam. Os críticos são assim. Se você entrar no padrão deles, você é uma pessoa legal. Você é uma pessoa de Deus. Se você discordar de coisas deles, você é uma pessoa incapacitada. Você é uma pessoa que não tem Deus. Você é uma pessoa que não sabe fazer nada. Porque eles querem que nós vivamos o padrão deles. E na maioria das vezes, esses tipos de críticos que quer tirar você do foco, na maioria das vezes, como eu já falei, eles estão sentados talvez no seu sofá. Eles estão sentados na cadeira. Eles estão lá fazendo o seu trabalho de qualquer jeito. Eles não fazem nada, porque eles estão ali só para observar os nossos comportamentos. Enquanto eles deveriam estar olhando para dentro deles e entendendo que da mesma forma que há um propósito para mim e para você, há também para ele. Né? Então, são pessoas extremamente desocupadas, exigindo de nós perfeição. E o que acontece é que muitas pessoas começam a viver embaixo desse jugo, porque é tão forte às vezes, e a autoestima dela começa a descer, o homem começa a sentir um nada, o obreiro começa a sentir que é tempo dele parar, isso tudo porque ele não está conseguindo fazer da forma certa, porque alguém chega para ele e fala assim, ah, mas você errou aquela nota. Você não podia ter errado aquela nota. Ó, a hora que você foi cantar, você desafinou. Vai lá na pessoa para falar que ela desafinou. Ela não vai lá para falar que você desafinou, mas eu tenho uma técnica para te ensinar a não desafinar. Diferente, tá? Ah, esse trabalho que agora mudou de liderança está muito ruim. Então, são pessoas que estão ali para te jogar para baixo. Você quer ir para uma faculdade, você quer gerar uma profissão, você quer mudar alguma coisa na sua vida, e essa pessoa fala assim, para que isso? Você já está velho para isso. Por que você vai isso? Você tinha que ter feito logo que você chegou.
É porque ele não quer ver o seu sucesso. É porque ele não conseguiu fazer, então ele não quer que você faça também. Ele quer que você fique ali, frisado, sem crescimento. Ser perfeito para essas pessoas é sermos robôs controlados por um controle que está em todo o tempo na mão delas. Tá? Temos que ouvir, é lógico, e refletir sobre o que estamos ouvindo, e muitas vezes vamos seguir aquele conselho que temos que ter humildade para isso. Mas quando entendemos nosso propósito no nosso lar, na escola, na rua, no ministério, naquela situação em que nos encontramos, o que temos que falar, concordar, discordar, agir, não agir, porque não estamos preocupados em agradar pessoas, mas em agradar a Deus e aquilo que a palavra do Senhor nos mostra que nós temos que fazer. Eu fico imaginando quantas vozes Davi ouviu ali. Não vai não, você vai morrer. Não vai não, vão acabar com você. Olha o exército aí. Não conseguiu, você vai. Então, se ele tivesse dado ouvido, parado para ouvir esses críticos, com certeza, até hoje eles estavam lá tentando fazer, como é que nós vamos derrubar esse gigante? Mas não, ele não ouviu ninguém. Ele só foi até o rei autorizou, embaixo de uma autoridade. Rei, você me perdoa, mas essa armadura aqui não é para mim. Está me atrapalhando, eu tenho o meu jeito de fazer. E às vezes, gente, com muito respeito, às vezes tem líderes dentro da igreja que dá para outra pessoa realizar aquele trabalho, mas ela acha que tem que ser do jeitinho dela. Não tem que ser do jeitinho dela, porque aquela pessoa é diferente. E às vezes ela vai fazer diferente, mas vai trazer o mesmo resultado. O mesmo resultado. Né? Então, o que acontece? Não, se não for do meu jeito, não é bom. Quem disse? Se não for da forma que eu te ensinar para derrubar esse gigante, você não vai conseguir. Quem te disse? Quem vai dar isso para você é Deus. É Deus que vai te mostrar. É Deus que vai te dar a estratégia. Qual era o propósito dele? Matar o gigante naquele dia. Mas ele tinha que estar focado. Qual era o foco? Aonde eu vou acertar nesse cara? Eu não posso perder o foco. Você tem um gigante para matar. É o seu propósito. Eu não sei qual é. Mas, se você perder o foco, ele te mata. Então, acompanha. Eu sei que eu tenho que matar, mas agora eu não posso me distrair. Eu tenho que focar aqui. E o cara coberto de proteção. Tá aquele pedacinho aqui na testa, gente. Aquele pedacinho aqui. Talvez você pense assim, mas eu não sou bom de mira. Mas se foi o Espírito Santo que está te mostrando. Você pode ser o pior atirador aí de pedra, mas vai lá na testa do cara. Porque é ele que vai pegar suas mãos e vai direcionar e pá! E depois ainda ele fala, agora você pega essa espada aí, que você já está ruim o cara. Mata ele. Tira a autoridade todinha dele aí de dentro da sua casa, dentro da sua vida, do seu coração. E já estou terminando. Então, nós temos que entender, temos que ouvir, mas vai ter momentos que vão ser coisas muito grandes que Deus vai realizar através de nós. E nós temos que estar atentos em que tipo de voz que eu estou ouvindo? Qual é o propósito? Eu quero realmente ouvir a voz de Deus. E foi o que Davi fez. Dessa forma ele matou aquele gigante. O seu irmão, que zombou e teve que depois ver tudo aquilo, teve que engolir. Porque ele não, na verdade, aquele papel era dele, não era de Davi. Ele é que fazia parte do exército.
tá? Mas Deus manda lá o improvável, o insignificante, para derrubar aquele gigante que o preparado, o alicerçado, não conseguiu por causa que não tinha coragem, determinação, fé e estratégia. E o que é interessante é que depois Davi ele começa a viver uma perseguição muito grande. Começa um outro nível da vida dele. E ele já sabia que ele seria o futuro rei, que ele foi ungido antes. Só que o que é mais lindo que eu vejo na vida de Davi, queridos, Davi ele não se precipitou em nenhum momento, sabe por quê? Porque ele queria assentar no trono de cabeça erguida. Tá? Ele não se precipitou, ele não se deixou levar por palavras. Porque 2 vezes Davi teve Saul assim na sua frente para acabar com ele. Teve um momento que foi até num momento bem constrangedor. Ele entrou para uma caverna e foi fazer o number 2. Ele estava lá. E ele foi lá e cortou a orla do manto dele. E falou, mata ele, o seu soldado. Ele falou, não, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Depois teve uma outra situação no acampamento. Ele estava lá de boca aberta, roncando. Davi podia ter enfiado a lança nele. Teve novamente o seu soldado. Mata o cara. Essa oportunidade. Se não quiser matar, eu mato as 2 vezes. A influência. Né? E Davi falou, não, eu sei o meu propósito. E eu não posso perder o foco. Se eu matar esse cara aqui, eu saio fora da vontade de Deus. Eu sei, eu vou esperar a hora certa de eu me assentar no trono. Na hora, Saul é problema de Deus, não é meu problema. E até então, por mais perseguição, por mais situação difícil, o que eu faço? Eu continuo esperando em Deus, o momento de Deus, e é Deus que vai decidir a vida dele. Depois que Davi for arrancado, eu subirei, sentarei no trono de cabeça erguida e reinarei com justiça. E o nosso problema às vezes é que vem pessoas no nosso ouvido e a gente quer adiantar o processo do propósito e a gente volta lá para a última fila. E nós vamos ter que começar tudo de novo. Mas o propósito vai ser cumprido. Então o que eu quero dizer para vocês, gente, muito cuidado com as pessoas que rodeiam vocês. Muito cuidado com pessoas que chegam até vocês com quem não quer nada, mas para denegrir outras pessoas. Muito cuidado com pessoas que te elogiam, mas lá atrás, lá dentro dela, ela queria ter o que você tem. Muito cuidado, é um tempo de nós estarmos focados naquilo que Deus tem para nossas vidas. É um momento de nós cuidarmos da nossa casa, orientar os nossos filhos para esse tempo que está vindo aí, né? Ensiná-los a se defender. Igual eu tenho minha filha é muito mansa, mansa, tá? E ela tem tudo na cabeça que ela tem que falar na hora, só que ela não fala. E daí, por ela ser muito quietinha, às vezes as pessoas tentam humilhar ela ou falar alguma coisa que deixa ela triste. Daí eu falo, você tem que aprender a se defender. Você tem que aprender a dizer, olha, por que você está falando assim comigo? Não tem necessidade de você falar assim. Né? Vamos aí acertar isso aí, porque isso não está bem. Porque senão, queridos, aí fora todo mundo está dando paulada, ninguém quer saber de você. E se você não souber quem você é, o seu propósito, o Deus que você serve, vão tentar te humilhar, porque há uma luta espiritual por trás. Então, ensinar os nossos filhos. Você aprender o momento certo, a hora certa, mas saber quem você é em Cristo e o porquê que você está aqui. Qual é o propósito seu aqui.
Entendeu? E o propósito é grande, não é só você vir nos cultos de domingo, sentar aqui é ótimo, a gente vem para cultuar, mas vai muito mais além, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Né? Há um mundo aí a ser ganhado para Cristo. Talvez a sua família está precisando ser ganhada para Cristo. Talvez aquele amigo seu que anda com você há tanto tempo e você não consegue falar do amor de Deus porque ele é muito extrovertido e ele fala e você não acha brecha. A autoridade está na nossa vida. A autoridade está em você. A autoridade está na igreja. E Davi entendeu que ali tinha um exército, tinha um rei. Ele conversou com o rei liberou ele. E ele entendeu que ali agora a autoridade para derrubar, resolver aquela situação estava na vida dele. Amém? Então muitas vezes você vai perceber pessoas com inveja de você. E você vai dizer assim, mas poxa vida, essa pessoa tem muito mais do que eu nas coisas materiais. Né? Tem um casamento maravilhoso, vamos dizer assim. Mas, na verdade, quando ela olha para você, ela queria ter a coragem que você tem. Ela queria ter a perseverança que você tem. Ela queria ter essa segurança que você tem de saber que Deus está com você e que não importa o que vier, você vai estar firme no seu propósito. Então, e elas são pessoas inseguras, porque não é dinheiro que faz de você, te ajuda, mas fazer de você um verdadeiro vencedor, quem faz é Deus. Amém? Que Deus vos abençoe, vamos ficar de pé. Quero chamar o grupo de louvor aqui, nós temos 10 minutinhos ainda. Apaga a luz aí para nós, Quando você chegar na sua casa hoje, vai para a presença do Senhor. E diz, Deus, qual é o meu propósito, se você ainda não sabe? E Deus, Ele vai te revelar. E quando você começar a viver Ele, você vai ser completa. Talvez esse vazio que você sente no seu coração é porque você ainda não está vivendo dentro daquilo que Deus quer de você. Daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Nós vamos orar. Santo é o teu nome. Amém. Quem quer ir mais fundo nessa noite na presença do Senhor? Então feche seus olhos agora. Feche seus olhos e vamos cantar essa canção. E depois, assim que a gente cantar, a gente vai orar. Mas comece a deixar essa canção fluir de dentro do seu espírito. Comece a olhar para o trono da graça agora. E contemplar Jesus olhando para você. O Pai. Comece a falar com eles. Feche os olhos, porque quando a gente fecha os nossos olhos é mais fácil. Nada nos distrai. Coloca seu coração diante dele agora. Oh, Jesus. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos seus pés me aos
gigante que tem afrontado eles todos os dias, que hoje eles entendam que o Senhor o capacita para derrubá-los. Senhor, que a fé, a determinação, a estratégia, a sabedoria, ó Deus, o foco derrubará. Tira todo medo, todo temor do coração do teu povo, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa só. E o Senhor quer ver uma igreja vitoriosa. O Senhor quer ver uma igreja sarada, curada, transformada, renovada. Famílias restauradas, Senhor. Ministérios restaurados. Pai, que esses críticos que têm se levantado para parar muitos que estão dentro desta sala, eu quero declarar a Deus que eles sejam, Senhor, tirados de perto dos teus filhos, e que o Senhor dê uma experiência para esse povo, para entender que também há um propósito para eles. Ah, Senhor, e essas críticas vêm de uma pessoa insegura, de uma pessoa que se sente incapacitada. Ah, Senhor, uma pessoa que vive de aparência, mas lá dentro está cheia de frustração. Ah, Deus, mas nesta manhã o Senhor é o Deus que ama, indiferente. Então cura essas vidas, Senhor. Mas levanta os teus servos, aqueles que querem fazer, aqueles que querem mudar, aqueles que querem conquistar, aqueles que querem alcançar tudo aquilo que o Senhor quer que eles alcancem. Nesta manhã eu declaro uma bênção sobre a vida deles. Eu declaro uma unção vindo sobre a vida deles, sobre as suas casas, sobre as suas vidas, sobre os seus ministérios, sobre os seus trabalhos. Ah, Deus, seja qual for, sobre o seu físico. Ah, Deus, seja qual for a área. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem com cura. Vem com o Senhor, abrindo os olhos do cego, abrindo os ouvidos do surdo, soltando a língua do mudo. Ai, que nós possamos saber que em Ti nós somos mais do que vencedores. Que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. É na Tua palavra que nós cremos, é na Tua promessa que nós cremos. E, Senhor, nós declaramos que hoje não é um gigante Golias, mas são outros tipos de gigante, mas a mesma estratégia que Davi recebeu, a mesma coragem. Eu profetizo sobre a vida do teu povo nesta manhã, para derrubar, mesmo que eles seja zombado, mesmo que muitos venham falar: você não pode, você não vai conseguir, essa situação é muito terrível. O Senhor está dizendo: operando eu, quem impedirá? Se levanta na minha presença, se levanta na minha presença, se coloca na minha presença, e eu irei à sua frente. Eu irei abrindo os caminhos, eu irei quebrando as portas de ferro, eu irei destruindo os ferrolhos, e eu levarei vocês à revelação dos tesouros da escurandade. Eu declaro: se levanta, igreja, porque eu ainda sou aquele que protejo vocês, dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos, porque os meus anjos estão na terra para guardar vocês em todos os seus caminhos. Oh, aleluia! Não deixe que os críticos parem vocês. Não deixe que os críticos tirem os olhos de vocês dos meus olhos, do meu trono, da minha presença. Ora baxere cantara labachai. Quando pensar em desistir, olhe para o meu filho. Quer alguém mais criticado do que Jesus? Quer
Espírito que estava nele está em vós. Está em vós. Para pisar nas serpentes, para pisar nos escorpiões e toda a sorte do mal. Oh, nenhum mal vos alcançará. Praga alguma chegará à tenda de vocês. Porque eu já dei ordem aos teus anjos e vocês não tropeçarão os seus pés em pedra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua majestade é real. Tua voz ecoa em Deus. Oh, Senhor, renova o amor da tua igreja. Renova o amor da tua igreja. Como o Senhor fez com a igreja de Efésios. Oh, eu não tenho nada contra ti. A única coisa é que deixar o primeiro amor. Então arrependam de onde caíram e volte às primeiras obras. Porque eu estou de braços abertos. Eu estou batendo na porta de algumas pessoas aqui. Eu estou batendo. E se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se tu não abrires, grandes ciladas estão preparando para te derrubar. Mas é eu que falo contigo nessa manhã. Sensibiliza o seu coração. Oh, busque o meu amor. O meu amor que tudo crê, que não se soberbece, que não busca os seus próprios interesses, que não suspeita mal. Porque vocês podem fazer tudo, até dar os vossos corpos para ser queimado, distribuir todas as suas fortunas. Mas se não tiver amor, oh, porque naquele dia 3 coisas vão restar: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos eles é o amor. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia.